É isso, galera! Temos um brasileiro no playoff, o vídeo de ontem. Cara, vou até falar, busca aí, Orion, deixa aí o vídeo, né? Quando a Fúria chamou Yekindar aí, a opinião, porque eu vi muita gente falando, né? Até o própria entrevista muito boa do BT falando, mas ninguém, todo mundo, né, não acreditou, não entendeu. Todo mundo não, né? Tem o vídeo lá no primeiro dia que essa notícia não era nem oficial, da gente falando sobre os lados que poderiam trazer. E, cara, que legal que isso foi muito rápido. Óbvio que muito rápido, ninguém sabia. A Fúria está nos playoffs. O Brasil tem um time nos playoffs depois de um bom tempo, hein? Depois da própria Fúria, né? Que a última vez tinha sido, né, tinha ido para os playoffs lá no Rio e chegou na semifinal. Agora temos aí, já fazia um tempinho, né, galera? Nossa, como é bom já ter um time nos playoffs. A Fúria, então, está nos playoffs. E o mais legal, né? A Fúria vai pegar um time ali 3-2. E dependendo do chaveamento ali, vai saber. Vai saber a gente consiga colocar um outro brasileiro? Pode ser? Vamos ver, vamos falar sobre isso. Galera, hoje um vídeo assim, sem AD, sem muita enrolação. Tivemos os 3 brasileiros jogando. Cada brasileiro estava num local, né? 1-2-0, 1-0-2 e 1-1-1. E aí a gente teve essa ideia aí e esses jogos de hoje que trariam os próximos jogos e, obviamente, trazendo pra gente o que cada um conseguiu. O primeiro jogo do dia foi Legacy FaZe. Também, caralho, erramos algumas, né? Agora estamos acertando bastante de novo. Voltou o bom momento. No vídeo de ontem eu falei, cara, estava com muito medo da FaZe, expliquei o porquê e acho que o porquê foi feito, né? Um time que se preparou bem diferente, se remete no mesmo campeonato, são jogadores individualmente com muito mais calibre de experiência do que o da Legacy. Eu achava e realmente era muito difícil que a gente conseguisse aí sair com mais uma vitória, apesar da gente ter ganho de 2-0 com muito mérito e com muito controle. Agora foi inverso, né? A FaZe teve muito mérito e muito controle também. O jogo começou bem pra Legacy, o que eu acho que eu mantenho a palavra de que a gente não tem que ficar tão preocupado com a Legacy. Claro, a gente quer o resultado dela. Então não adianta, Pocão, não vou ficar preocupado, mas se perder amanhã tá fora. Mas eu acho que pro torcedor da Legacy, que, repito, que não quer isso que eu tô falando só, ele quer isso que eu tô falando e mais, pelo menos 1, 2, 3 ali, vai, um playoff seria um sonho, porque também sobe o time no ranking, mas entender que o time da Legacy, pra mim, mostrou nesse Major uma consistência legal de jogo, é um time que realmente se mostra um time que pode, né, figurando mais em campeonatos internacionais, pode atrapalhar. Mas não foi o caso aqui, a Legacy perde para FaZe, a Legacy então tem uma vitória e 2 derrotas nessa fase, está uma partida, né? Uma partida, caso perca, a Legacy estará fora, mas caso ela ganhe, ela vai para o último dia. A Legacy já é top 12 do mundo, se ela ganhar mais uma partida é top 9, e se ela ganhar mais 2, ela estaria nos playoffs e consequentemente seria o top 8. Vou pular para o último jogo do dia, tá? Vou pular para o último jogo do dia, que acabou agora há pouco, PEN e Nemiga. E como a gente, cara, precisava dessa vitória, galera. Mas não tem essa de sofrer. Sofrer para ganhar é Major, meu amigo. Tu tá disputando um top 12 aqui do mundo. Então não adianta você achar que vai ganhar o que tem que ganhar sem sofrer. E a PEN ganhou 2 mapas com, para mim, muito controle, né? Perde o primeiro também não tendo muita chance, mas ganha 2 mapas, para mim, com muito controle. Achei muito legal, tá? Apesar dos números não falar isso, achei muito legal a série do Snowzinho, tá? Em momentos importantes e principalmente, né? Às vezes até parecendo um cara super experiente ali, pelo menos pelo que a gente vê nas câmeras. Achei muito legal, mas na série em si, aí em questão de números, não tem como não deixar de citar aí o Davideus, com uma partidaça. E o NQZ também, né? O NQZ também jogou muito bem na série inteira. Mas todo mundo da PEN, tá? Parabéns a todo mundo da PEN. Mas realmente, acho que talvez pela Dust 2, mas também pelo fato, eu acho que isso de moral mesmo. Eu não sei se vocês concordam, eu colocaria o Snowzinho pra mim como destaque dessa série. E parabéns pra essa PEN, cara. Essa PEN volta a nos dar alguma confiança. Pocão, mas você tá super confiante? Não. Mas amanhã nós temos o jogo. Tomara que vocês estejam mais confiantes que eu. Ainda não tô sentindo toda essa confiança que eu queria na PEN. Mas, cara, galera, nós estamos no meio de um Major.
né? É uma loucura, são jogos equilibrados, então quem sabe a PEN ganhando amanhã, a PEN já não traga totalmente, né, uma confiança que precisa, porque a PEN agora, que estava 0-2, ela vai para 1-2. Então a PEN já está no top 12 e também briga para, quem sabe, ter uma classificação. Aí, se ganhar um jogo, vai para o jogo de classificação, o que seria sensacional. Parabéns, PEN, pela vitória hoje. Querer um pouquinho mais, né? A PEN querer um pouquinho mais. O torcedor da PEN sabe que a PEN precisa ali, pelo menos, tentar se manter nesse top 9, passar mais um joguinho aí, que é o 9º a 11º. Vamos ver se a gente ganha amanhã. A gente já vai falar sobre os jogos de amanhã. E, claro, para finalizar, o jogo que foi no meio do dia. E que jogo rápido, velho. Meu amigo do céu, né? A Fúria passeou contra a Virtus.pro. A Fúria passeou. Não tem muito o que comentar nessa partida, a não ser dizer, a Mirage chegou, né? Mas também vou dizer, calma, tá? Cautela um pouco com essa Mirage. A gente acaba colocando o antitático, o mapa várias vezes sendo jogado e não dando muito certo. Uma equipe adversária que também só tem coisa ruim para ver do seu time, né? Então cautela com essa Mirage, apesar de que não tem como não ficar empolgado de ver o time mais uma vez jogar muito bem o TR da Trem, mais uma vez dominar a Trem, e dessa vez dominar a Mirage, que é o pique dos caras. É um mapa que a Fúria tá tendo muita dificuldade, e ganhar de 13-3 e 13-5 de uma Virtus.pro. A Fúria, como o Gal falou, aproveita o momento de, isso aqui não é só um jogo de 2-0, isso é uma final, e se coloca, tá, galera? Um time que está 3-0 se coloca candidata ao título, tá? Ah, Puca, mas você falou que que o Brasil não ia ganhar o Major. Espero que eu esteja errado, né? Eu falei que os indícios eram de que o Brasil não devia ganhar o Major. Mas já estou errado. Nós temos um candidato. Apocão, a Fúria para você é favorita passando 3-0? Não. Para mim, a Fúria não é favorita. Mas a Fúria é candidata, né? Quem vai para os playoffs e quem vai para os playoffs jogando desse jeito vira sim um candidato, tá? Eu acho que só de ir para o playoff você já é um candidato, né? Ainda mais quando você tá jogando desse jeito, nem se fala. Que campanha da Fúria nessa fase. Hoje tivemos uma partida em que os 3 brasileiros jogaram, né? Foram os grandes destaques. Yuri Cacerato e o professor Fallen. Uma entrevista muito boa, mas assim, um jogo desse, galera, né? Todo mundo é muito destaque, porque é um jogo que o coletivo se sobressai, né? Uma outra kill ali não tem muito o que falar. E de novo, galera, eu vou ter que ser um pouquinho chato mesmo, eu peço, porque não é uma coisa que você tá vendo nesse vídeo e não sabe. Tem também esse vídeo, tá? É o primeiro vídeo da Fúria, a mesma coisa que eu falei do Iekindar, quando eu falei da galera. Eu vou me dar um pouquinho ao luxo de, apesar de não ser um cara que está em transmissões ao vivo toda hora, tenho ido a alguns jogos quando dá, eu sempre tento acompanhar e, humildemente falando essa parte, eu tenho, né, muitos anos acompanhando o CS, muitos anos vendo o que acontece e sei também acompanhar ou perguntar para as pessoas que eu julgo muito inteligente quando é alguma informação que eu preciso saber. E, cara, avisei bastante sobre o Yuri, né? Que baita Major que o Yuri tá fazendo. Mais uma vez, né? Muita gente que falou, peço, né, desculpas, Yuri, não sei o quê, não tava botando uma fé, né? Eu expliquei, né? Eu expliquei o porquê de Yuri e para mim era muito claro. Naquele momento a gente teve opiniões contrárias, normal, né? Do mesmo jeito que eu falei que acho que o Brasil não vai ganhar o Major, teve opiniões contrárias e espero que vocês estejam certo, né? Porque agora temos um candidato. Mas quando eu falei dessa mudança da Fúria, do que traria de abertura de mercado, o que o Iekindar poderia trazer por causa do último momento bom dele, né? O que ele fazia e principalmente por que era interessante ficar com o Yuri na equipe, fui bastante aí, né? Muita gente não entendeu, mas tá aí, né? O Yuri fez um baita campeonato, tá fazendo, né? Um baita campeonato, mas todo mundo da Fúria tá de parabéns, né? Todo mundo da Fúria tá de parabéns. É um time que passa 3-0. Valeu, Fúria. Veremos a Fúria jogar agora só na quinta-feira que vem, galera, né? Quinta-feira que vem ou sexta, né? Pode ser quinta ou sexta, porque as quartas de final são quinta e sexta. Então a Fúria já está nas quartas de final, vai poder até dar uma descansada um dos dias aí. Acho que é isso que eles vão fazer, né? Dar uma descansada um dos dias aí, dar uma resetada, só assistir os jogos
e preparar todo o material do que eles precisam para esses playoffs. Vamos lá então, galera. Pô, deixa os comentários hoje aí, se der, antes das 9 horas da manhã de amanhã, porque amanhã, como a gente tem sido só tendo os conteúdos de entrevista, eu vou abrir os comentários do YouTube aí. Quem quiser deixar um salve, só comentar para engajar, eu agradeço demais. Se tiver algum comentário, alguma coisa que você quiser que seja lida, alguma pergunta, amanhã faremos isso, tá? Ao vivo na live a partir das 9 da manhã. Começa a live mais cedo, mas às 9 a gente começa o pré-jogo de CS. Vamos lá para os resultados então, galera. Vitality ganhou da 3D Max de 13-2, essa Vitality voltou. FaZe ganhou da Legacy, G2 ganhou da Aurora. Mais um toquezinho que o Apocão deu, né? Mais um toquezinho, calma lá, essa G2 não é tudo isso, mas essa G2 não é piada, pô. Calma lá, rapaziada, é a galera que ganhou título há pouco tempo, né? Não tá com o melhor time, não vai ser campeão, mas também não é um time que tá aí, né, de meme. Calma lá. The Mongols ganhou da Linvision, esses jogos eram os jogos 1-1, tá? Os jogos de classificação, Fúria ganhou da VP, como eu falei, a Spirit ganhou da Nave. Então temos a Spirit 3-0 também, Spirit também, como era de se esperar, já está nos playoffs. PEN eliminou a Nemiga e Mouse eliminou a Liquid. Que final de jogo duro, né? Tava esperando acabar esse jogo para fazer o vídeo. Meu amigo, a Liquid teve match point, aí volta, aí vai pra Mouse, aí vai pro T, mas no final a Mouse conseguiu ganhar. Me surpreendeu, tá? A Mouse tá difícil aí, viu? A Mouse não tá isso tudo não, mas é a Mouse Sports, né? O que a gente tá falando, né, galera? Se a gente acredita que a PEN pode ganhar confiança com uma vitória, eu também tenho que ser justo de falar que pode ser que a Mouse também ganhe, né? Vamos para os jogos de amanhã. Infelizmente, os dois brasileiros jogam junto, tá? Meio-dia temos Legacy e Linvision e meio-dia temos 3D Max e PEN. Lembrando que ambos os brasileiros, se perderem, estão fora. Esses dois jogos são jogos de equipes que têm uma vitória e 2 derrotas. Então, precisamos muito que algum brasileiro vença aí, ou de preferência que os dois brasileiros vençam, porque a gente tem brasileiro no último dia aí, antes dos playoffs, né? 2h30, a gente tem Aurora e Mouse, que é um jogo eliminatório também, tá? Então, ou Aurora ou Mouse vão ficar de fora do Major, beleza? 2h30, a gente tem The Mongols e FaZe. Esse jogo é classificatório, tá? Bom jogo pra FaZe. Eu sei que a gente adora essa The Mongols, mas, ó, vou avisar aqui antes. Pra mim, a The Mongols é um pouco favorita, mas não sei não, cara. Essa FaZe aí, ó, se eu tivesse que dar um risco, eu iria de FaZe aqui. Contra a maioria, mas eu iria de FaZe. E às 17 horas a gente tem mais 2 jogos classificatórios. Então amanhã são 3 jogos que eliminam, Legacy, PEN e Mouse e Aurora aqui, né? Legacy, Linvision, 3D Max e PEN, Mouse e Aurora. 3 jogos que classificam, FaZe e The Mongols. Quem perder ainda não tá fora. Vitality e Virtus Pro. Quem perder ainda não tá fora. Olha só, né? O que a Virtus Pro sai de 1-2-0 pra perder pra Fúria pra pegar uma Vitality. É, Major é duro. E G2 e Nave também aí disputando. Então a gente pode também amanhã ter Nave ou G2 classificados para os playoffs. Beleza, galera? Amanhã a gente vai ter 3 times classificados, 3-1. Nenhum desses 3 times pode pegar a Fúria na primeira rodada dos playoffs, nas quartas de final. Ou seja, se você tá pela Fúria, é torcer pra essa Vitality ganhar. Se a Vitality ganhar amanhã, a Fúria não pega nem Spirit nem Vitality nas quartas. Pra mim já é alguma coisa, né? Eu gostaria de torcer que essa nave ganhasse também, pra ser sincero, que eu não gosto de jogar contra essa nave aí. Ainda mais que o Blade adora ganhar pra ficar falando dos brasileiros, né? Com os brasileiros lá. Então eu tiraria que essa nave também ganhasse logo. Mas é isso. Vamos que vamos, tá, rapaziada? Obrigado por mais um vídeo. Lembrando que, né, teve uma dica hoje do cara, falou, Pocão, faz algumas simuladas, né? Eu falei, cara, simulado eu acho meio osso, porque é tanta coisa que pode acontecer, né? Mas numa simulada básica, trazendo força ali para o Brasil não se enfrentaria, tá? Se os grandes seeds ganharem, e o Brasil ganhar também, a gente teria PEN e Virtus Pro, Legacy e Mouse na última rodada, beleza? Mas existe uma combinada sim. Caso, né, os favoritos ganhem e a G2 ganhe da nave, a gente poderia ter PEN e Legacy no 2-2. Mas eu acho mais importante de tudo a gente torcer pro Brasil ganhar primeiro meio-dia, depois a gente começa a fazer
né? As contas aí. Valeu, galera. Beijo. Boa noite a todos. Tamo junto. Valeu.